Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos começar um outro curso. Agora é um curso de Fundamentos Matemáticos para a Computação. Ou a gente também pode dar o nome de Matemática Discreta, que é o que a gente vai estudar, Matemática Discreta. E nesse curso grande de Matemática Discreta, ou de Fundamentos Matemáticos para a Computação, eu vou fazer mini cursos que vão estar inclusos nesse curso maior. O primeiro mini curso que a gente vai começar vai ser um curso de lógica. Então, nesse curso, a gente vai ver bastante sobre tautologia, proposições, tabela verdade, ok? Nessa primeira aula, a gente vai ver proposição e tabela verdade. A gente vai ver o que é uma proposição e a gente vai montar a nossa tabela verdade, que é a tabela verdade dos conectivos. Então, nessa primeira aula é mais introdutória, para a gente ver como que se monta a tabela verdade dos conectivos, o que é uma proposição, para aí sim, nas próximas aulas, a gente utilizar o que a gente aprendeu nessa aula, ok? Com coisas mais elaboradas ali no nosso curso de lógica. Antes de começar o nosso curso, entra lá no site, eu fiz esse site aqui, ó, www.professordouglasmaioli.com.br. Eu pensei nesse site para tentar deixar mais organizados os nossos cursos, né? Porque no YouTube só tem uma playlist, não tem tipo sub-playlist, né? Então tem uma playlist que a gente coloca vários vídeos nele. Então eu pensei ali no site para tentar fazer subdivisões, então para a gente tentar ficar mais organizado o nosso curso para melhorar a experiência de vocês em relação ao curso que eu estou oferecendo. Então entra lá no site, tem bastante coisa no site, ok? Tem galeria, tem para mandar mensagem, tem os cursos. Então mexe lá no site. Eu estou tentando colocar mais coisas no site para tentar ficar melhor para vocês. Se vocês tiverem qualquer coisa que vocês quiserem sugerir, qualquer sugestão em relação ao site ou em relação ao canal, pode fazer a sugestão em qualquer meio, no Instagram, aqui no YouTube ou lá no site mesmo. E aí a gente vê e tenta fazer, deixar da melhor forma para vocês. Então entra lá no site, dá uma olhada, eu acho que vai ser legal. Vamos começar nosso curso então. Primeiro, vamos ver o que é uma proposição. Antes de ver proposição, o que é uma sentença? Então, olha só. Sentença é uma declaração feita por meio de palavras ou símbolos. Então, qualquer afirmação, qualquer coisa que eu fazer, qualquer declaração que eu fazer, por meio de palavras, que no caso seria em português, para a gente, ou por meio de símbolos, que seria em matemática, é uma sentença. Já uma proposição é uma sentença que a gente pode considerar ela, a gente pode atribuir um valor dela como verdadeiro ou falso. Então, toda sentença que a gente consegue falar se ela é verdadeira ou falsa é uma proposição. Então, é o seguinte, toda proposição é uma sentença, mas nem toda sentença é uma proposição, porque tem sentença que eu não posso atribuir verdadeiro ou falso nela. Vamos ver alguns exemplos. Então, olha aqui, ó. Você vai ter um bom dia. Isso é uma sentença, beleza, que é uma declaração por meio de palavras. Você vai ter um bom dia. Eu consigo falar verdadeiro ou falso? Sim. Eu consigo falar assim, você vai ter um bom dia. No final do dia eu sei se essa afirmação foi verdadeira, a pessoa teve um bom dia, ou foi falsa, ela não teve um bom dia. Então, como eu posso falar que essa afirmação, essa sentença é verdadeira ou falsa? Então, ela é proposição. Agora, se eu falar bom dia, eu estou cumprimentando a pessoa lá. Olá, ou bom dia, ou tudo bem. Isso, eu não posso falar que é verdadeiro ou falso. Ah, bom dia, isso é verdadeiro. Não. Você vai ter um bom dia, eu posso falar que é verdadeiro ou falso. O bom dia, não. Então, não é uma proposição, que eu não posso falar se é verdadeiro ou falso. E esse aqui, ó. Eu me chamo Douglas. Eu me chamo Douglas é uma sentença. Eu posso falar que é verdadeiro ou falso? Posso, eu me chamo Douglas. Se eu estiver falando essa frase, é uma sentença verdadeira. Então, é uma proposição, que é uma sentença que pode ser dita que é verdadeira ou falsa. Se outra pessoa estiver falando essa frase, por exemplo, você que não é o Douglas, você não é o Douglas, se você falar eu me chamo Douglas, vai ser uma sentença falsa. Então, como é uma sentença que pode ser atribuída a verdadeiro ou falso, é uma proposição. Agora, você fala assim, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Não é uma sentença que eu posso falar verdadeiro ou falso. Qual é o seu nome? Ah, verdadeiro. Né? Se seu nome for verdadeiro, essa é a resposta. Se não for, não posso falar que é verdadeiro ou falso. Então, qual é o seu nome? Não é uma proposição, porque eu não posso falar que é verdadeiro ou falso essa frase. Agora, estude todos os dias. Isso eu posso falar que é verdadeiro ou falso? Cuidado.
Se eu falar tal pessoa estuda todo dia, eu posso falar que é verdadeiro ou falso. Estude todos os dias para passar na matéria. Eu posso falar que essa sentença é verdadeiro ou falso. Ou agora falar estude todos os dias, ok? Esse imperativo, essa ordem, quando a gente tem um imperativo, isso não é proposição. Porque eu não posso falar que é verdadeiro ou falso. Então estude todos os dias, é uma ordem. Nesse caso não é proposição, que eu não posso falar se é verdadeiro ou falso. Agora falar Vanessa estuda todos os dias. Aí sim, isso é uma proposição, porque eu posso falar que é verdadeiro ou falso. Será que a Vanessa estuda todo dia? Será que é verdadeira essa afirmação ou será que é falsa? Mas é uma proposição, porque eu posso atribuir verdadeiro ou falso nela. E esse daqui, ele passou em cálculo. Ele passou em cálculo. Eu posso ver se ele é verdadeiro ou falso, né, professor? Nesse caso, não. Nesse caso, a gente fala que é uma sentença em aberto. Por quê? Porque ela não é uma sentença completa. Para a gente ter uma proposição, a gente tem que ter uma sentença completa para a gente conseguir atribuir verdadeiro ou falso. Nesse caso não é completo, porque quem que é ele? Eu não sei quem que é ele. Se eu não sei quem que é ele, eu não sei se ele passou em cálculo ou não. Então, do jeito que está escrito, eu não posso atribuir verdadeiro ou falso, porque eu não sei quem que é ele. Então, nesse caso aqui, não é uma proposição, é uma sentença aberta. Agora, se tiver com outra frase junto, tipo, Carlos estudou muito, ele passou em cálculo. Aí sim, ele se refere a Carlos, aí agora eu sei quem que é ele. Mas se tiver isolado essa frase e ele passou em cálculo, eu não sei quem que é ele. Então, nesse caso, seria uma sentença aberta, não é uma proposição. Agora, se falar Fernando passou em cálculo, se falar Fernando passou em cálculo, aí sim, isso é uma proposição, porque eu posso falar que é verdade, é só ver a nota dele. O Fernando passou em cálculo, é verdade. O Fernando não passou em cálculo, é falso. Então, Fernando passou em cálculo, isso sim, eu posso ver se é verdadeiro ou falso, é uma proposição. Em relação a símbolos, vamos pegar aqui, vou pegar um exemplo. Se eu escrever 2 mais 3, 2 mais 3, isso é uma sentença? É. Eu posso falar que é verdadeiro ou falso? Sim, 2 mais 3 é verdade. Ou 2 mais 3 é falso. Não, eu não posso falar 2 mais 3 não posso falar que é verdadeiro ou falso. Então, nesse caso aqui, é uma sentença, mas não é uma proposição. Agora, se eu escrever 2 mais 3 igual a 1. Professor, você não sabe nem fazer conta. 2 mais 3 não é 1. Olha lá. Então, você sabe que isso daqui é falso. Quer dizer que é uma proposição, porque isso daqui é uma sentença que eu posso atribuir verdadeiro ou falso. No caso, 2 mais 3 igual a 1 é uma sentença falsa. Então, como eu posso falar que é verdadeiro ou falso? Ele é proposição. Então, nesse caso aqui, 2 mais 3 e 2 mais 3 igual a 1 são sentenças, porém 2 mais 3 não é proposição. Agora, 2 mais 3 igual a 1 é uma proposição, porque eu posso ver se é verdadeiro ou falso. Se eu falar 2 mais 3 igual a 1, é falso. Se eu falar 2 mais 3 igual a 5, é uma proposição também, no caso, verdadeira. Então é o seguinte, proposição, a gente pode conseguir atribuir um valor lógico a elas, né? Que é o quê? Verdadeiro ou falso. No caso, a gente vai escrever aqui V para verdadeiro, F para falso, mas muitas vezes a gente vai utilizar o 1 e o 0. Você vai ver o 1 como verdadeiro e o 0 como falso. Então, nas nossas tabelas verdades que a gente vai ver nessa aula, vai estar tudo V e F. Se a gente trocar tudo V por 1 e tudo F por 0, também está certo. A gente considerar 1 como verdadeiro e o 0 como falso. E aí tem 3 princípios sobre as proposições que vai parecer bastante óbvio, mas eu acho legal a gente ler pelo menos uma vez eles, para a gente ficar claro o que tem sobre os princípios das proposições que a gente vai trabalhar. Então lá, 3 princípios, vamos ler. Princípio da identidade. Uma proposição verdadeira é verdadeira. Ponto. Uma proposição falsa é falsa. Ponto. Princípio da não contradição. Nenhuma proposição pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Terceiro, princípio do terceiro excluído. Uma proposição ou será verdadeira ou será falsa, não há outra possibilidade. Então, qualquer sentença que a gente tiver vai ser verdadeira ou falsa, não tem outra possibilidade e não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Vamos ver agora sobre os conectivos que a gente vai ver nessa aula.
Então aqui é só um resumo, e aí eu vou explicar cada um detalhadamente e vou construir a tabela verdade de cada conectivo. Então a gente tem aqui a negação, que é esse símbolo que a gente vai utilizar. É o seguinte, aqui está o nome do conectivo, aqui nessa coluna está o símbolo que a gente vai utilizar, aqui é outros símbolos que a gente pode ver aí na literatura, como a gente lê em um exemplo. Então negação é esse símbolo, mas pode usar esses daqui. Lê não, então no caso aqui é não P, no caso P é uma proposição. Não P é o quê? Negando P. Esse símbolo aqui, o chapéu, que é o que a gente vai usar para conjunção, que é o E. Mas às vezes usa o pontinho também. Nesse caso, lê o quê? P, E, Q. A disjunção inclusiva, ou só disjunção, se fala só disjunção, já sabe que é inclusiva, que é o OU. É esse símbolo aqui, esse Vzinho, mas a gente pode às vezes usar o mais. Nesse caso, a gente lê P ou Q. E tem a disjunção exclusiva, que é o OU exclusivo. Qual que é a diferença dos dois? É o seguinte, na disjunção inclusiva, é um OU inclusivo. Ele considera os dois como verdade. Então, é um OU que é verdade quando um é verdade e o outro não, mas também é verdade quando os dois é verdade. Agora, na disjunção exclusiva, é um OU exclusivo, que no caso aqui, como que a gente lê aqui? Lê ou P ou Q, mas não ambos. Então, se eu colocar esse símbolo aqui, que é da disjunção exclusiva, ou esse daqui que também funciona também, que também é da disjunção exclusiva, é ou P ou Q. Nesse caso, se o P for verdade e o Q é falso, essa afirmação é verdadeira. Se os dois for verdadeiro, essa afirmação fica falsa. Porque no caso de disjunção exclusiva, tem que ser um ou outro, mas não ambos. Então, essa é a diferença. No ou exclusivo, ambos não podem ser verdadeiros. No ou inclusivo, ou só ou, se eu falar só ou, é o ou inclusivo. Ambos, se ambos for verdadeiro, o ou ainda é verdade. E aí a gente tem o condicional e o bicondicional. O condicional é só a ida, que no caso é só um implica, e o bicondicional seria implicação de ida e volta, né? Vai e volta. Então o condicional a gente pode ler implica, ou se então, no caso P implica Q, ou CP então Q. E aqui o bicondicional seria o se somente se. Tá. Então aqui a gente tem um resumo, vamos ver cada um detalhadamente e construir a tabela verdade de cada um. Primeiro, tabela verdade. Quando a gente vai construir a tabela verdade, a gente vê quantas proposições a gente está trabalhando. Proposições iniciais, básicas do nosso problema. Se tiver só uma proposição, só tem duas possibilidades. Verdadeiro ou falso, porque a gente viu que não tem uma terceira possibilidade. E não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Só tem duas possibilidades. Se eu tiver duas proposições, já vai ter quatro possibilidades, que é o quê? A combinação desses verdadeiro e falso do A com o verdadeiro e falso do B. Se eu tiver três proposições iniciais, já vou ter 8 combinações, que é a combinação do verdadeiro e falso do A com o do B com o do C. E aqui está a tabela aqui. Primeiro, qual que é a quantidade de combinações que a gente tem? Nesse caso aqui, ó, a gente tem duas combinações possíveis. Nesse caso, a gente tem 4 combinações possíveis. E nesse caso aqui, a gente teve 8 combinações possíveis. Como que a gente encontra esse número 8, 4 e 2? É o seguinte, é só ver quantas proposições a gente tem. 1, 2, 3. Tem 3 proposições. Cuidado que excluindo os conectivos, que a gente vai trabalhar na tabela verdade. Só as proposições iniciais. 3 proposições iniciais. Então, quantas combinações vamos ter? 2 elevado a esse número 3. Quanto que é 2 elevado a 3? Exatamente 8. No caso, quantas proposições a gente tem? 2. Então, aqui vai ser 2 elevado a 2, que dá exatamente 4. Aqui só tem uma proposição, vai ser 2 elevado a 1, que dá exatamente 2. Então, a gente tem o seguinte, que a quantidade de combinações é 2 elevado a n, onde n é a quantidade de proposições. E como que a gente monta essa quantidade aqui de proposições? Uma forma de montar fácil, porque se você for só jogando VFV, uma hora você vai confundir. Assim, será que eu já coloquei o VFF? Será que eu já coloquei o FVV? Então é o seguinte, tá lá, tem 3 proposições. 2 elevado a 3 é 8. Então na primeira linha, você pega metade de 8, que é 4. Então, você vai colocar 4 verdadeiro e 4 falso. Aí na segunda linha você vai pegar metade da metade, ou seja, a metade aqui foi 4. Quanto que é metade disso? É 2. Então aqui vai ser 2 verdadeiro, 2 falso, 2 verdadeiro, 2 falso, até chegar no final.
No próximo vai ser pegar metade do anterior. O anterior é 2, metade é 1. Então, um verdadeiro, um verdadeiro, falso até chegar no final. Então, é isso que a gente vai fazer. E desse jeito, a gente pode montar a tabela do tamanho que a gente quiser fazer, sem se confundir. Então, se eu quiser fazer uma tabela que tem 10 proposições, quantas combinações vai ter? Vai ser 2 elevado a 10, que vai ser 1024 combinações. Aí, o que a gente tem? Metade de 1024 vai ser 512. Então, na primeira linha vai ser 512V, 512F. Metade de 512 vai ser 256. Então, na segunda vai ser 256V, 256F, 256V, 256F. Vai ser metade, 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 até chegar no 1, que vai ser 1V1F, 1V1F, até o final. Pronto, se você fazer desse jeito, você monta ali o começo da sua tabela verdade, que são as combinações das suas proposições iniciais. Então, vamos montar agora a tabela verdade de cada um dos conectivos, sabendo disso. Então, vamos lá, vamos começar com a conjunção, que é esse símbolo, a gente viu, que é o E, em inglês seria o AND. Outras palavras além do E, o mais, o também, o além disso. Então, na frase que estiver lá, além disso, também significa o nosso E. Então, vamos pegar duas proposições e vamos pegar o E e vamos fazer a tabela verdade do E. Então, primeira proposição, A. Roger é alto. Segunda proposição, Roger é magro. E se eu for pegar o conectivo o A, E, B, no caso aqui, ó, o A, E, B, fica o quê? Roger é magro e Roger é alto. Ou eu posso falar Roger é alto e magro. Beleza. Vamos fazer a tabela verdade. Então, eu peguei aqui minha tabela verdade, eu já coloquei as combinações das minhas proposições iniciais, que é A e B. E agora eu vou pegar o A e B, quando que é verdadeiro e quando é falso. Então, vamos lá. Primeira linha. O A é verdadeiro, o B é verdadeiro. É verdade que o Roger é alto, é verdade que o Roger é magro. Se o Roger é alto e o Roger é magro, essa frase aqui é verdadeira? Roger é alto e magro. Ué, se é verdade o alto, se é verdade o magro, essa frase, Roger é alto e magro, fica verdadeiro. Agora, se é verdade o A e falso B, é verdade que o Roger é alto e é falso que o Roger é magro, ou seja, o Roger não é magro. Se eu falar Roger é alto e magro, essa frase fica falsa se o Roger não for magro. Porque para a frase Roger é alto e magro ser verdadeira, tem que ser os dois verdadeiros. O Roger tem que ser alto e magro. Então, no caso aqui é dos dois verdadeiros, a frase E fica verdadeira. Se um é falso, já é falso. E aqui, se o A é falso, o Roger não é alto, mas ele é magro, essa frase aqui, Roger é alto e magro, continua falsa. E nesse caso aqui, os dois é falso. Aí é pior ainda, porque aí é mais mentirosa ainda. Se o Roger não é alto, se o Roger não é magro, e eu falar que o Roger é alto e magro, aí eu estou mentindo mais ainda, aí que é falso. Então, nesse caso aqui, ó, o E, ele é verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. No resto é tudo falso. Ah, essa tabelinha aqui, precisa decorar? Se tiver decorado, melhor. Bom, ou se você souber a lógica dela para montar sozinho, melhor ainda. Só que não precisa. Eu vou deixar na descrição do vídeo uma tabelinha com todas as tabelinhas verdade dos conectivos, mais algumas propriedades. E você pode consultar ela quando você for fazer os seus exercícios. Vai ficar bem mais fácil você olhando a tabelinha enquanto você estiver fazendo seus exercícios. Tudo bem, tabela verdade do E, pronta. Vamos ver do OU. O OU é esse símbolo aqui de V, né? Ou, no caso, também pode ser usado do mais. Vamos pegar duas proposições. Mesma proposição. Roger é alto, B, Roger é magro. Só que agora eu vou colocar o OU, A ou B, que fica Roger é alto ou Roger é magro. Então fica Roger é alto ou magro. Vamos fazer agora a tabela verdade? Então tá, se for verdade que o Roger é alto, é verdade o A. Se for verdade o B, que o Roger é magro, essa frase, Roger é alto ou magro, é verdade? Sim, se ele for alto e magro ao mesmo tempo, e eu falar Roger é alto ou magro, é verdade. Agora, se o A for verdade e o B for falso, o Roger é alto, mas ele não é magro, essa frase continua verdadeira, porque eu falo que o Roger é alto ou magro. Se ele é alto e não é magro, é verdade.
E nesse caso, que se ele é falso, que ele é alto, ou seja, não é alto, mas é verdade que ele é magro, essa frase também é verdade, que eu falei que Roger é alto ou magro. Porém, se for falso A e falso B, falso que o Roger é alto, falso que o Roger é magro, eu falar que o Roger é alto ou magro é uma afirmação falsa. Porque eu sei que ele nem é alto, nem magro. Se eu falar que o Roger é alto ou magro, eu estou mentindo, fazendo uma afirmação falsa. Perceba que aqui, ó, ao contrário lá do E, no caso do OU, se tiver os dois falsos, o OU é falso, o resto é verdadeiro. Lá no E, se tiver os dois verdadeiros, o E é verdadeiro e o resto é falso. Agora vamos ver o OU exclusivo, que é a disjunção exclusiva, que no caso é só colocar um tracinho embaixo aqui, ó, do V. O V sozinho é o OU, se eu colocar um tracinho embaixo é exclusivo. Ou se eu fazer uma bolinha com um mais dentro, também é um OU exclusivo. A gente pode chamar de show ou shore. Por quê? Não tem o OU ou OR? Que a gente viu que o OU em português ou OR em inglês. Se eu colocar o X na frente, show ou shore fica o quê? O OU exclusivo. Esse X significa exclusivo. Vamos montar a tabela verdade também agora do OU exclusivo. Pegar duas proposições. Agora a proposição A é Rafael joga PlayStation 4. B, Rafael namora Cris. Aí eu vou explicar a frase que a Cris vai falar agora. Que é o seguinte, a Cris namora o Rafael. Só que o Rafael fica o dia inteiro jogando PlayStation 4 e ela não aguenta mais. Então ela vai chegar pro Rafael e dar um ultimato para ele. Fala o seguinte, Rafael, ou você joga PlayStation 4 ou você namora comigo. Os dois não dá mais para aguentar. Que é o caso do ou exclusivo. Os dois não dá mais para aguentar. Aqui, ó. A ou exclusivo B. O que ela falou? Ou Rafael joga PlayStation 4 ou Rafael namora com a Cris. Os dois não dá. Então vamos fazer a tabela verdade? Então aqui está a tabela verdade. Já coloquei as combinações das duas proposições A e B. Vamos ver como que fica o ou exclusivo. Então vamos lá. O A é verdade aqui nessa primeira linha. O A é verdade e o B é verdade. É verdade que o Rafael joga PlayStation 4. É verdade que o Rafael namora com a Cris. Quer dizer que essa frase que ela disse é falsa. Que ele falou, ou você joga PlayStation 4, ou você namora comigo. Ele continuou jogando PlayStation 4 e continuou namorando com ela. Quer dizer que ela não cumpriu essa frase. Quer dizer que essa frase foi falsa. Agora, segunda linha. O A é verdade, o B é falso. É verdade que o Rafael joga PlayStation 4. É falso que ele namora com a Cris. Ou seja, ela cumpriu com a promessa dela. Ela deixou essa frase verdadeira. Ele continuou jogando PlayStation 4, ela foi lá e terminou com ele. Ele não namora mais com ela. Agora aqui, se o A for falso e o B for verdadeiro. É falso que o Rafael joga PlayStation 4. É verdade que o Rafael namora com a Cris. Quer dizer que ela cumpriu a promessa dela. Deixou essa frase verdadeira. Porque ele abandonou o PlayStation 4, deixou falso. E é verdade que ele continuou namorando com a Cris. Agora, e se os dois for falso? É falso que o Rafael joga PlayStation 4 e é falso que o Rafael namora com a Cris. Quer dizer que ela não cumpriu com essa frase. Essa frase ficou falsa. Porque ela falou, ou joga PlayStation ou namora comigo. O que aconteceu? O Rafael deixou de jogar PlayStation e mesmo assim ela terminou com ele. Ou seja, ela não cumpriu com o combinado. Ela deixou a frase dela falsa. Ele deixou o videogame e mesmo assim perdeu a namorada. Então no caso aqui do ou exclusivo, se você perceber, a única diferença do ou com o ou exclusivo é aqui quando os dois são verdadeiros, né? No ou os dois verdadeiros, fica verdadeiro. No ou exclusivo, os dois verdadeiros fica falso, porque é um ou outro, mas não ambos. Isso que significa ou exclusivo. Vamos continuar agora com o não. O não a gente tem esse símbolo que a gente vai utilizar. Esses outros símbolos também servem para o não. Outras palavras para o não é falso que, ou não é verdade que. Vamos agora construir a tabela verdade do não. No caso do não é só uma proposição que ele nega, então só vou ter uma proposição, o A. Eu sou inscrito no canal do professor Douglas Maioli. Como que eu nego essa proposição? Aqui, ó, negar a proposição A é falar, eu não sou inscrito no canal do professor Douglas Maioli. Vamos construir a tabela verdade da negação. Tabela verdade da negação é fácil. Se o A é verdadeiro, a negação só pode ser falso.
Porque, ó, se essa frase é verdadeira, eu sou inscrito no canal do professor Douglas Maiores. Quer dizer que eu sou um inscrito. É verdade isso. Se eu for falar eu não sou inscrito, quer dizer que eu estou falando uma mentira. Quer dizer que isso é falso. Agora, se essa afirmação sua for falsa, eu sou inscrito no canal do professor Douglas Maiores. Você falar isso. Só que isso for falso, quer dizer que essa afirmação aqui que fica verdadeira, que é o não sou inscrito no canal do professor Douglas Maioli. Portanto, se você não for ainda inscrito no canal do professor Douglas Maioli, vai lá e se inscreve no canal do professor Douglas Maioli, curte os vídeos e se você está gostando dessa aula e das outras aulas, não esquece também de compartilhar, que você ajuda bastante a gente, ok? Então, mais uma tabela verdade construída e mais um inscrito que é você no canal. Agora vamos para os dois últimos conectivos, que é o implica e o equivalente, né, que é o se somente se. No caso, o símbolo do implica é esse daqui, a gente chama de condicional. O bicondicional, porque no caso você vê o condicional é só a ida. O bicondicional seria ida e volta. Então lá, isso daqui eu posso ler desse jeito, ó. Se A, então B, ou seja, se A, então B. Eu posso falar A implica B. Eu posso falar A logo B. Eu posso falar A somente se B. Eu posso falar A é condição suficiente para B. B segue de A e B é condição necessária para A. Então, vamos pegar esse condição necessária e suficiente, só vou explicar um pouquinho. É o seguinte, se valer a ida, quer dizer que é condição suficiente. Se valer a volta, quer dizer que é condição necessária. A gente vai ver que na equivalência vale a ida e a volta. Então, a gente pode falar que é condição suficiente e necessária. No caso aqui, ó, a gente não tem que o A implica em B, quer dizer que o A ida para B. Então, como o A para B é de ida, é uma condição suficiente. Agora, se eu pensar no B, vamos escrever exatamente isso daqui, ó. Só que colocar o B primeiro. Você concorda que isso daqui é exatamente isso? Ó, o A implica em B, aqui ainda está A implica em B. A seta está para o B. Se você pensar em A, é de ida. Então, o A é condição suficiente para B. Se você pensar na visão do B, aqui está de volta. Então, é uma condição necessária. Então, o A é uma condição suficiente para B, porque o A vai para B. No caso do B, como ele está voltando para ele, então quer dizer que o B é uma condição necessária, porque ida é suficiente, volta é necessária. Se vale a ida e a volta, é condição necessária e suficiente, que aí sim seria o se somente se. Então é que a gente está vendo aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, A somente se B. O A somente se B é a ida. Agora, se eu colocar um se aqui, se eu colocar A, se e somente se, aí quer dizer que já também vale a volta. Então, a gente vai ver que A, se e somente se é ida e volta, que seria a equivalência. No caso, a implicação é só A somente se. E se eu falar que o A é condição suficiente e necessária para B, quer dizer que vale a ida e a volta. No caso aqui, o A é condição só suficiente para B. Vale só a ida. Uma coisa que eu quero só chamar a atenção é o seguinte, ó. Se o A implica em B, quer dizer que o não B implica em não A. Como assim, professor? Olha só. A implica em B. Se o A é verdade, o B é verdade. Tudo bem. Vamos pensar que o B é falso? O B é falso, ó. Guarda isso, o B é falso. Será que o A pode ser verdadeiro? Guarda que o B é falso. Eu afirmei que o B é falso. Será que o A pode ser verdadeiro? Só que espera um pouquinho. Se o A for verdadeiro, implica que o B é verdadeiro. Mas eu falei que o B é falso. Então, se o B é falso, eu não posso ter o A verdadeiro. Porque aí eu teria que o B tinha que ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Isso não pode acontecer. Então, se o B é falso, quer dizer que o A também é falso. Então, é o seguinte, se o A implica em B, o não B, negar o B, implica em negar o A. A gente vai ver que essas duas coisas são equivalentes. Então, isso daqui a gente vai ver melhor aí durante o curso. Ok? Mas só queria chamar atenção para isso daqui. Então, tá. Implica, vamos agora construir a tabela verdade do implica. Aqui está o símbolo, vamos pegar
duas proposições. Primeiro, Neymar joga, Brasil ganha. Então vai ter uma partida do Brasil. E eu vou falar uma frase, uma preposição que vai combinar essas duas, vai conectar essas duas de forma, conectar com uma condicional, que é essa daqui, A então B. Então, proposição A, Neymar joga. Proposição B, Brasil ganha. E se eu afirmar que o A implica em B, ou seja, se Neymar jogar, então o Brasil ganha. Será que essa afirmação é verdadeira? Se o Neymar joga, então o Brasil ganha? Vamos construir a tabela verdade? Então aqui eu já coloquei as combinações de A e B. Vamos ver quando que essa implicação é verdadeira. Então vamos lá. A verdade, B verdade. É verdade que o Neymar jogou, é verdade que o Brasil ganhou. Quer dizer que essa minha afirmação é verdadeira? Eu falei, se o Neymar joga, então o Brasil ganha. O Neymar jogou, verdade. O Brasil ganhou, verdade. Quer dizer que minha afirmação é verdadeira. E aqui, é verdade do A e falso B. É verdade que o Neymar jogou, só que é falso que o Brasil ganhou. Ué, eu falei que se o Neymar jogar, então o Brasil ganha. Porém, o Neymar jogou, mas o Brasil não ganhou. Então, quer dizer que minha afirmação foi falsa. Eu falei que se o Neymar jogar, então o Brasil ganha. O Neymar jogou e o Brasil não ganhou. Então, o que aconteceu? Eu percebi que minha afirmação ficou falsa nesse caso. E aqui, nessa terceira linha, o A é falso, o B é verdadeiro. Então é o seguinte, é falso que o Neymar jogou. E é verdade que o Brasil ganhou. Então o Neymar não jogou, mas o Brasil ganhou. Minha afirmação é falsa? Não, porque eu falei, se o Neymar joga, então o Brasil ganha. O Brasil ganhou sem o Neymar. Mas se ele estivesse em campo, o Brasil ia ganhar também? O que eu sei é que a minha afirmação não ficou falsa. Se ela não ficou falsa, ela é possível. Então a gente considera ela como verdadeira. E a mesma coisa, se o Neymar não jogar, for falso B, e o Brasil não ganhar, a minha afirmação ainda não é falsa. Ela ainda é possível, porque o Neymar não jogou, o Brasil perdeu. Mas e se o Neymar jogasse, será que o Brasil ia ganhar? Ok? Minha afirmação não ficou falsa ainda, ela ainda é possível. Não teve nenhuma contradição com a minha frase. Então ela ainda é possível, eu considero como verdadeiro. Então nesses dois casos aqui, é um pouquinho mais difícil de entender mesmo. Nesses dois casos aqui, isso não fez nada para que a minha frase fosse falsa. Ela ainda continua possível. Se continua possível, a gente considera como verdadeira. Então, nesse caso aqui, a gente tem a tabela verdade do implicar, que é verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, nesse caso aqui dessa combinação. E do equivalente. O equivalente é o ida e volta, que é o bicondicional. Que, como eu já tinha falado, né, que é o A, C e somente C, quer dizer que vale a ida e a volta. O A é condição necessária e suficiente para B, quer dizer que vale a ida e vale a volta. Vamos fazer a tabela verdade do equivalente? Vamos pegar aí duas proposições. Proposição A, Fabiana estudou. Proposição B, Fabiana foi aprovada. Então ela estava estudando, tinha uma prova, e aí eu fiz duas afirmações sobre essa prova. Fabiana estudou para essa prova, Fabiana foi aprovada nessa prova. Será que essas duas afirmações são equivalentes? Será que o A acontece se somente se o B acontecer? Ou seja, será que Fabiana estudou se somente se foi aprovada? Nesse caso é ida e volta, ou seja, se Fabiana estudou, então ela vai ser aprovada. Se ela foi aprovada, então ela estudou. Então, ó, eu vi a Fabiana estudar, então eu já sei que ela vai ser aprovada. Se essa frase for verdadeira. Ah, eu vi lá na nota que a Fabiana passou, foi aprovada, então eu sei que ela estudou. Por essa frase diz isso, é tanto ida e volta. Essa frase fala que se estudou, ela vai passar, se ela passar, ela estudou. Vamos fazer agora a tabela verdade para ver se essa frase é verdadeira ou falsa, quando. Então, no caso aqui, o A é verdadeiro, o B é verdadeiro. É verdade que ela estudou, é verdade que ela foi aprovada. Então, essa frase for verdadeira, se é verdade que ela estudou e é verdade que ela foi aprovada, essa frase, Fabiana estudou, se somente se foi aprovada, ela vai ser verdadeira também. E nesse caso aqui é verdade o A e falso B. É verdade que ela estudou, mas é falso que ela foi aprovada. Então ela estudou, mas não foi aprovado. Só que aqui vale a ida, não vale que se estudou é aprovado? Então como ela estudou sem ser aprovada? Então essa frase fica falsa. E nesse caso aqui, ó, falso A, verdadeiro B. Falso A, ela não estudou,
mas foi aprovada. Então essa frase também não é verdadeira, porque também vale a volta. Ela vale que se ela foi aprovada, quer dizer que ela estudou. Porém, nesse caso aqui da terceira linha, ela foi aprovada sem estudar. Então essa minha frase aqui fica falsa. E se os dois for falso, ela não estudou, ela não foi aprovada. Quer dizer que minha afirmação é verdade, porque eu falei que ela estudou, se somente se ela passou. Se ela não estudou, consequentemente ela não passou. Então, se é falso que ela estudou e falso que ela foi aprovada, é verdade a minha frase aqui, que ela estuda se somente se ela passa. Então é isso, na próxima aula a gente vai continuar falando aí mais de lógica, vai trabalhar com mais proposições em um único problema, né? Em casos mais complexos. E é isso, bons estudos a todos e até o próximo vídeo.